É o Bru Te Ajuda a Se Ajudar de hoje. Hoje a gente vai falar não só sobre ansiedade, pensamentos intrusivos, antidepressivo, mas também a gente vai falar como a gente começa a ter esse tipo de sintoma e como a gente pode fazer para se melhorar pra gente. Vou começar aqui com a história da Dani. Oi, Bru. Obrigada por eu contar com essa ajuda. O meu problema são os pensamentos intrusivos que aparecem de forma quase cruel, justamente nos momentos em que estou vivendo algo muito bom. É como se uma vozinha dentro de mim ficasse esperando a alegria acabar. Isso me traz ansiedade, angústia, especialmente no final da tarde, quando o medo de não conseguir dormir também bate por causa da ansiedade. E o pior, eu não quero deixar isso transparecer para ninguém. O que me deixa perdida é não saber o que fazer quando os pensamentos intrusivos aparecem. Só reconheço o pensamento e deixo passar ou entro em debate com ele? Toda vez que eu resolvo um, já me pego avaliando se resolvi certo e isso me esgota. Faço tantas coisas saudáveis que não entendo porque os pensamentos continuam sendo tão negativos. Eu queria tanto viver uma vida mais relaxada e serena. Como eu faço para sair desse ciclo? Agora estou passando por um momento de crise mais intensa e voltei a tomar antidepressivos. Estou sentindo bastante os altos e baixos dos efeitos colaterais, o que torna tudo ainda um pouco mais difícil. E uma coisa que não sai da minha cabeça. Será que eu vou precisar tomar antidepressivo pelo resto da minha vida? Eu me esforço para melhorar, faço terapia há 2 anos, fortaleço minha fé, pratico atividade física regularmente e há 10 dias comecei um diário de gratidão. Bom, é isso. Reconheço que estou melhor e menos ansiosa, mas isso nunca se mantém muito tempo. Vamos lá ajudar a Dani. Gente, lembrando todo mundo, eu sou uma neurocientista. Então a visão que eu vou dar hoje é uma visão da neurociência sobre isso. E eu vou usar como base um grande neurocientista, que é o Damasio, cujos livros são super difíceis de ler, mas que é um cara, assim, muito à frente do seu tempo, que propõe teorias que ressonam muito e que fazem com que a gente pense nas coisas de um jeito diferente. Dentro do nosso corpo, tudo na nossa biologia segue um princípio que chama homeostase. A homeostase nada mais é que a busca pelo equilíbrio. Tudo no nosso corpo segue esse princípio. Ou seja, se o seu pH está muito ácido porque você tomou refrigerante, por exemplo, o pH do seu sangue, o seu corpo vai retirar cálcio do osso para aumentar, basificar o pH. Por quê? O pH do sangue é 7. Essa é a homeostase, esse é o ponto de equilíbrio, onde o organismo se organiza para poder ter as respostas necessárias para você sobreviver. Então, a homeostase, essa busca por equilíbrio, ela é subconsciente, ela é autônoma, ela não depende da sua consciência, você não controla ela. Imagina, se você fosse ficar controlando o pH do seu sangue, ia ser um tanto quanto complicado. E aí, o Damasio propõe que o nosso cérebro tem esse mesmo princípio, que faz muito sentido, né, gente? Se todo o nosso organismo, toda a nossa biologia é regida pelo princípio da homeostase, por que o nosso cérebro não seria? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o cérebro também possui um ponto de equilíbrio, onde ele entende-se no melhor dele, vamos dizer. Mas temos uma questão muito importante aí, que é como o nosso cérebro estabelece o ponto de equilíbrio dele? Será que todos os cérebros têm o mesmo ponto de equilíbrio, como o pH do sangue? Não. Não. E é aí que o negócio complica. Como é formado o ponto de equilíbrio do nosso cérebro? Ele é formado na nossa infância. E o que é o ponto de equilíbrio? Vamos pensar comigo. Dentro do nosso cérebro, todos os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles são governados por um coquetel bioquímico. Então, é uma transferência de uma informação bioquímica para uma informação elétrica. É assim que funcionam os neurônios. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas os neurônios, eles são perninhas com cabecinhas que parecem uma raiz de uma árvore, né? Então, aqui vem um tronquinho, aqui vem as raízes da árvore. E eles ficam levemente afastados um dos outros. Por quê? Esse espacinho aqui entre um neurônio e outro chama-se fenda sináptica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a informação chega no neurônio de forma química, ou seja, chega em formato de molécula, ela vem aqui para essa parte do neurônio e ela é transformada num impulso elétrico. Esse impulso elétrico pula de um neurônio para o outro e aqui ele volta a se transformar em químico e assim vai acontecendo sucessivamente.
Isso aqui, esse pulinho, chama-se sinapse, tá? Então, os neurônios se comunicam por sinapses, mas as sinapses são derivadas de um químico, de um coquetel bioquímico que está passando, molecular, aqui. Então, o seu cérebro, toda vez que ele produz informações, necessariamente existe uma bioquímica circulando por ele. Ótimo. Como é que isso influencia o ponto de homeostase, o ponto de equilíbrio de um cérebro? Então vamos lá. Eu gosto muito de fazer uma metáfora, que é, imagina que seu cérebro vai para o supermercado. Toda semana ele vai no supermercado. E aí, ele vai no supermercado no começo da sua vida e ele compra um montão de coisa, porque ele não sabe o que você vai precisar. Ele vai lá, compra fruta, compra verdura, compra suco, compra arroz, compra feijão, compra um monte de coisa. E traz. Aí, você vai vivendo a sua vida e você não come nenhuma fruta e nenhuma verdura. Você só come arroz, feijão e batata frita e bife. O que acontece ao longo do tempo? Uma semana, todas as frutas e todas as verduras estragaram. Semana 2, todas as frutas e todas as verduras estragaram. Semana 3, o que acontece depois de um certo tempo se você faz isso? Se você vai no supermercado, enche seu carrinho de um monte de coisa e chega em casa as pessoas não comem. Você para de comprar. Certo? Ótimo. Cérebros são mecanismos de otimização de uso energético. Então, se você não está usando toda a gama inteira de bioquímicos disponíveis no seu cérebro, o que ele faz? Prioriza a produção daqueles que você usa com frequência. E desprioriza aqueles que você não usa com frequência. Vamos chamar isso da banheirinha bioquímica em que o seu cérebro se encontra. Então, ao longo da sua infância, você vai contando para o seu cérebro, com as suas experiências de vida, qual é a banheirinha onde seu cérebro vai morar? Qual é a lista de supermercado dele? O que ele vai comprar com frequência porque você vai realmente usar? E aí mora o problema, porque vamos lá. Se a nossa experiência de vida é uma experiência de estresse, e gente, não se iludam. A grande maioria, olha, eu já atendi mais de 200 pessoas. Eu falo isso sempre, eu falo, gente, se tem 5 negros que eu atendi até hoje, que tiveram famílias incríveis, maravilhosas, que só deram amor e compreensão e admiração e crescimento, é muito. Ou seja, quase todos nós tivemos famílias disfuncionais em algum grau, que nos entregaram experiências de estresse. Então, outro conhecimento básico que a gente precisa sempre lembrar. Quase todos nós temos infâncias difíceis. E uma coisa na nossa biologia que também ajuda a gente a se entender muito fácil, é que nós só temos 2 estados, simpático e parasimpático. Simpático não tem nada de simpático, é antipático. É o estado da alerta, da ameaça. Esse estado, o coquetelzinho bioquímico que circula no seu cérebro fazendo sinapses, é o do cortisol. O principal hormônio desse estado é o cortisol. Esse estado aqui é o parasimpático. Ele para o simpático, certo? Ele cancela o simpático. Então, ele oferece o oposto em termos bioquímicos, lembrando, a bioquímica é a informação que o cérebro está circulando. Então, se ele quer contar para o corpo inteiro que estamos seguros, ele vai circular uma receitinha bioquímica. Se ele quer contar para o corpo inteiro que a gente está sob ameaça, inseguros, ele vai circular outra receitinha bioquímica. E você concorda comigo que ele não vai circular as duas ao mesmo tempo? Porque você não vai estar ao mesmo tempo seguro e inseguro. Não tem como. Ou você está inseguro, ou você está seguro. Ele não pode circular informações antagônicas ao mesmo tempo. Então, esses estados, eles se cancelam. Eu cheguei a perguntar pra Dani, só pra ter certeza, né? Pra gente não falar nenhuma besteira, já que a história é a dela. E ela me falou que realmente teve uma infância muito difícil, que os pais brigavam o tempo inteiro, que era uma guerra. E isso deixava ela sempre muito ansiosa e hipervigilante. A gente só tem 2 estados. Segurança e insegurança. Onde estava a pequena Dani durante a infância dela? Em grande parte do tempo, a pequena Dani estava aqui, na insegurança, no simpático. Isso quer dizer que quando o cérebro dela, voltando para nossa metáfora, ia no supermercado de bioquímicos que eu preciso comprar aqui para utilizar bem a minha energia, ele ia comprar um monte de bioquímico do parasimpático, da calma, da tranquilidade, serotonina, acetilcolina, ocitocina, ou ele ia comprar mais cortisol. O que a Dani estava usando com maior quantidade? Cortisol. Ótimo. Estabelecemos isso? Então quer dizer que
A banheirinha do cérebro da Dani, quando a Dani era pequena, e isso é muito, muito importante, assim, em torno dos 7, claro que na primeira infância também, mas principalmente dos 7 aos 12 anos, tá? Então, dos 7 aos 12 anos, a banheirinha em que o cérebro da Dani estava banhado era de cortisol. Não era de parasimpático, de segurança, era de insegurança. Ok. O que acontece depois de um tempo que você tá o tempo inteiro lá vivendo em cortisol? O seu cérebro, que antes tinha um ponto de equilíbrio que oscilava entre o simpático e o parasimpático, na produção dos dois, começa o quê? A produzir mais desse aqui. Então, o que ele começa a entender? Que dificilmente aquele ponto de equilíbrio onde você oscila de maneira equivalente entre os dois estados vai voltar a acontecer. Então, já que isso não vai acontecer, eu vou estabelecer o meu ponto de homeostase. Então, o cérebro, ele não vai mais se equilibrar naquele lugar onde o parasimpático e o simpático oscilam. Ele vai se estabelecer no ponto novo, onde o simpático, onde a insegurança, o cortisol é mais presente. Vamos dizer que o cortisol vai de 0 a 100, tá? E que antes, quando a Dani estava crescendo, o ponto de equilíbrio de cortisol dela era 50, tá? Aí, as experiências da Dani foram deixando ela cada vez mais insegura, cada vez mais hipervigilante, ela entendia o mundo como um lugar perigoso, esse cérebro dessa criança exposto a esses cuidadores, a esse pai e essa mãe que viviam de maneira hostil, começa a fazer o quê? Ah, acho que meu novo ponto de equilíbrio não é mais 50, é 60. Não, acho que agora é 70. Então assim, esse cérebro estabeleceu o ponto de equilíbrio de cortisol da Dani em 70, porque como era o que sempre acontecia, para não faltar coisa no supermercado do cérebro, ele estabeleceu esse ponto de equilíbrio. E o que acontece quando o cérebro estabelece o ponto de equilíbrio dele? Esse passa a ser o novo normal. O 70 de cortisol é a vida como ela é para esse cérebro. E isso, gente, muda tudo. Quando você vai crescer, então vamos lembrar. Lembra que eu falei bem no comecinho da live que quando o nosso pH do sangue tá alterado, ele tá ácido, o seu sistema autonômico que você não influencia vai tirar cálcio do osso para basificar, para aumentar o pH? Então, o que acontece quando o seu cérebro estabelece esse novo ponto de equilíbrio em 70 de cortisol? Quando você baixa para 40, dadas as suas experiências que estão te deixando mais no parasimpático, na segurança do que na insegurança, ele faz assim, opa, peraí, o nosso ponto de equilíbrio é 70, humana, não é 40. Em 40 eu não sei trabalhar. A banheirinha que você me ensinou a trabalhar é 70. Então o que ele faz? Precisa aumentar o cortisol. Porque eu fui lá no supermercado e eu comprei 70 de cortisol. Não dá pra gente operar com 40, porque senão tem que jogar tudo isso que eu comprei fora. E a essa altura da nossa vida, com 40 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, você não pode mais ficar mexendo no meu supermercado. Meu supermercado já tá todo automatizado. Entenderam? Então a questão é, esse cérebro tem um recurso poderosíssimo para te devolver para o ponto de equilíbrio dele de cortisol, chamado pensamento. Do mesmo jeito que o seu sistema automático, autônomo, vai tirar cálcio do osso, que pode te dar osteoporose no futuro, para basificar o sangue que ficou acidificado por causa do refrigerante, o seu cérebro vai usar os seus pensamentos para te devolver ao ponto de equilíbrio de cortisol dele. E a gente chama isso de pensamentos intrusivos. O seu cérebro está chamando de ponto de equilíbrio. Essa é uma teoria do Damasio. Não tem como a gente comprovar, né, gente? Não tem como a gente sair por ali mensurando os níveis de cortisol no cérebro das pessoas, porque o cortisol que a gente mede no sangue não é o cortisol que está circulando dentro do cérebro. E não dá para saber se as pessoas usam, mas, do meu ponto de vista, essa teoria dele faz muito sentido. No começo da história da Dani, ela fala que toda vez que ela está feliz, que ela está no bom, o cérebro dela interrompe ela com pensamentos intrusivos, falando, isso não vai durar, né? Não é tão bom assim. E isso acaba com a alegria dela. Ela fala aqui, ó, os meus pensamentos trabalham comigo de forma quase cruel. Nada mais interessante para um cérebro que deseja se retornar ao seu ponto de equilíbrio de cortisol 70 do que acessar exatamente aqueles pensamentos que ele já sabe que vão tirar esse ser humano
do lugar de segurança dela e levar pra insegurança. Lembra, gente, cérebros não têm opinião. Ele não tem uma opinião sobre o ponto de equilíbrio que você colocou ele. Ele está respondendo às suas experiências de vida. Ele não é FDP, tá? Ele é só um mecanismo de sobrevivência que usa aquilo que você experimenta, as suas experiências, como o entendimento dele de como o mundo funciona. Ok. Então você tá lá na vida adulta e seu cérebro tá querendo te devolver, porque você deu pra ele muito do coquetelzinho que ele não vai muito no supermercado comprar. Então o que ele vai fazer? Te devolver pro lugar de conforto dele. Cérebros preferem infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. Esse lugar aqui, ele conhece, ele passou sua vida inteira. Esse aqui é novidade. Então o que vai ter que acontecer? O que você tem que fazer com seus pensamentos intrusivos? Entendê-los como um recurso de homeostase, de equilíbrio do seu cérebro. E parar de se enganchar com eles. Por quê? Eles são só o seu cérebro usando aquilo que ele já sabe que te leva para insegurança para aumentar o seu nível de cortisol e levar ele para o lugar onde ele gosta de estar, porque você ensinou para ele. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar para o nosso cérebro, no fácil, pouco, pequeno, devagar, que esse lugarzinho aqui, desses 60 de cortisol, depois 50 de cortisol, depois 40 de cortisol, é o nosso novo normal. Como é que a gente faz isso? Não se enganchando com os pensamentos intrusivos. Porque se você dá razão pra ele, ele tá fazendo exatamente o que ele quis. Ele tá mandando em você. Seu cérebro, que não sabe o que ele tá fazendo, só tá querendo te devolver pro inferno conhecido dele, tá ganhando de você. Segundo ponto, insista na felicidade. Insista em estar em paz. Insista em buscar calma, serenidade. Então, como é que a gente faz isso intencionalmente? Recursos que todo mundo já conhece. Respiração, mindfulness, meditação, hobbies que te façam bem, cantar a música que você mais gosta alta. Qualquer coisa, gente. O ponto é, quanto mais você se engancha com seu cérebro nos pensamentos intrusivos, mais você está reforçando a banheirinha que você não quer mais que ele more. Vamos para a parte 2 da explicação. Todo mundo vai recorrer aos mesmos pensamentos intrusivos e vai ter a mesma resposta à infância com estresse e responsabilidade? Não. A personalidade, os traços do Big Five vão influenciar como você vai responder. E por que eu tô trazendo isso aqui? Por que eu insisto? Porque quando a gente se conhece, a gente entende a genética do nosso comportamento, a gente consegue ficar mais atento aos pensamentos intrusivos, porque eles têm um porquê de estar aparecendo. Então vamos lá, eu pedi pra Dani fazer o teste gratuito da MindMatch, que é teste de personalidade que você faz super rápido. E o principal traço da Dani é a conscienciosidade. A conscienciosidade é o traço da rigidez, da disciplina, do dar conta, da responsabilidade, do comprometimento. Então pessoas que vêm com essa genética tendem a pegar a responsabilidade para si. Tendem a ser pessoas que precisam de mais previsibilidade, estrutura e, portanto, tendem a ser pessoas que tentam controlar a vida para que a vida não a surpreenda. Isso, gente, é uma particularidade da alta conscienciosidade. Então, quando uma criança que tem alta conscienciosidade é exposta a um lar de brigas constantes, de pais que não estão fazendo seus papéis de pais, o que essa criança de alta conscienciosidade faz? Assume responsabilidades que não são suas. Então ela vai se responsabilizar por tentar trazer mais harmonia para aquele lar. Ela vai tentar trazer estrutura e previsibilidade no ambiente altamente imprevisível. E isso vai ser muito cansativo para essa criança. Ela vai se tornar uma criança hipervigilante porque ela quer tentar prever, controlar as coisas para que ela não seja levada nesse lugar de insegurança constante. O que acontece então quando você vai para a vida adulta e a vida sobre a qual a gente não tem nenhum controle começa a te trazer desafios? Você se devolve para aquele lugar da necessidade de controle. E aí toda vez que a gente tenta controlar a vida, que é incontrolável, a gente tem o quê?
Aumento da nossa insegurança. Isso vai fazer com que o nosso cérebro recorra à ansiedade, que é essa tentativa de prever o futuro, para poder controlar o futuro, dentro de todas as possibilidades que podem acontecer. Então, ao mesmo tempo que você tem esse ponto de equilíbrio elevado de cortisol, que seu cérebro fica tentando te devolver, todas as vezes que a sua vida se desequilibra, se descontrola, você vai para esse padrão mental de que você precisa controlar a vida. Tá faltando responsabilidade. Você precisa se autorresponsabilizar mais pelas suas coisas. A segunda dica que eu daria pra Dani é: busque atividades que desliguem você do lugar do controle. O que ajuda nesse sentido? Atividades criativas. Atividades onde você não precisa fazer certo, onde não tem certo. Onde tudo tá valendo. Que não seja algo que você esteja trabalhando nisso. Então, você vai fazer uma aula de pintura, de cerâmica, onde você se permite errar, se experimentar, ser criativo. Nada ajuda mais um consciencioso a diminuir a sua necessidade de controle do que um descontrole intencional. Entender que quando as coisas não saem exatamente como você quer, também pode ser muito legal. A Dani fala que ela tá tomando antidepressivo. E que angustia ela o pensamento de que ela vai ter que tomar antidepressivo pro resto da vida. Já começo dizendo aqui que eu não sou contra medicamento. Eu acho que medicamento em momentos agudos, onde você precisa restabelecer um equilíbrio interno para aí poder tomar as atitudes que vão te permitir ser uma melhor pessoa para você, são super válidos. Mas o que acontece com o antidepressivo, gente, como acontece com qualquer remédio? Nosso cérebro não consegue entender que é possível trazer de fora dele as coisas que ele produz. Ele não consegue entender que você pode trazer serotonina de fora, né? Que não foi ele que produziu. Então vamos lá. Você tá lá na sua vida, no simpático, insegura, e de repente entra na sua corrente sanguínea a informação de segurança. Seu cérebro olha para aquilo e fala assim: ué, quem trouxe? Porque peraí, gente, a minha ser humana tá insegura, tá triste, tá com raiva, tá irritada. Não tá com equilíbrio emocional, calma, tranquilidade, paz. Não tá. Por que eu tô produzindo serotonina? Por que tem tanta serotonina na fenda sináptica? Porque muito antidepressivo ele funciona como um recaptador de serotonina, ou seja, ele deixa a serotonina que tem lá mais tempo na fenda sináptica. E aí, o que começa a acontecer? Ele começa a investigar. E isso são os efeitos colaterais. Que ele fala assim, ué, não sou eu que tô produzindo isso, gente. Chama lá o estagiário. Ô, João, chega aqui, ó. Quem deixou essa serotonina aqui? Que a minha humana, ela tá aqui na insegurança. Como ela tá equilibrada emocionalmente? Tô entendendo isso aqui, não. E aí, o que acontece? Aos poucos, seu cérebro começa a falar assim, por que demora pra fazer efeito, gente? Ó, a gente tem que entender essas coisas. Pode simplesmente, ai, tomei o remédio e tô aqui brilhando. Não. Por que demora pro antidepressivo começar a fazer efeito? Porque primeiro o cérebro vai ficar assim, mas quem trouxe, gente? Mas quem trouxe? Quem trouxe? Aí uma hora, ele vai falar assim, ué, se a gente tá sobrando serotonina aqui dentro, deve ser porque a gente tá equilibrado. Eu devo estar meio maluco aqui. Não tô calculando direito a quantidade de cortisol. Porque se tem tanta serotonina, quer dizer que a gente tá calmo, tranquilo, equilibrado. E aí ele começa a fazer o quê? Passar essa informação pro resto do corpo. E por que você desenvolve tolerância e tem que trocar de antidepressivo? Porque você continua insegura, em alerta e ameaça. Triste, não lidando com seus BOs, tentando controlar a vida que é incontrolável. Você tá aqui. Então chega uma hora que seu cérebro fala assim, ah, gente, para com isso. Quem tá trazendo isso aqui? Não sou eu que tô produzindo aqui, minha ser humana toda cagada. Não sou eu que tô produzindo isso aqui, não. E aí você começa a criar uma resistência. E aí você precisa mudar de antidepressivo. Então o ponto é, dá pra gente viver pro resto da vida com antidepressivo? Dá. Mas será que não é melhor a gente usar a nossa farmácia interna? Porque lembra, seu cérebro sabe produzir isso aqui. Ele sabe produzir serotonina, ocitocina, acetilcolina, melatonina. Ele sabe produzir. Todos os cérebros sabem. Alguns têm algumas disfunções genéticas, tudo bem, que vale investigar, tem uma dificuldade de quebra enzimática. Mas no fundo, gente, o cérebro sabe produzir endorfina, sabe produzir tudo. Por que o seu não tá produzindo? E aqui, gente, eu falo de
de experiência própria, pacientes. Eu sou uma pessoa que tomei antidepressivos por muito tempo, quem sabe a minha história. Por quê? Porque eu era infeliz, porque eu era insegura, porque eu era uma pessoa estressada, em burnout. E aí eu queria estar feliz. Estando nesse lugar, eu queria experimentar a felicidade. E isso é antagônico para o nosso organismo. Quando eu pude parar de tomar antidepressivo? Quando eu me tornei uma pessoa feliz. Olha que coisa. Em paz, serena. Felicidade não é estar o tempo inteiro achando a vida colorida e otimista. É você estar em paz. É você entender que a vida não dá para controlar. Tem que deixar ela acontecer. E tem que olhar para ela e falar assim, ah, beleza, eu consigo ficar em paz com isso. Porque se tá acontecendo pra mim, é meu. Né? Então eu preciso lidar com esse BO no maior quantidade de presença e calma que eu puder. Então, enquanto a gente não desenvolve dentro da gente, fica terceirizando esse estado aqui, que você sabe chegar, a gente vai precisar de um agente externo para entregar ele pra gente. Eu sugiro fortemente que você dependa mais da sua farmácia interna do que da farmácia externa. Porque quando a gente desenvolve na gente a capacidade de passar pelos processos da vida, de lidar com as coisas, é que a gente consegue se tornar um bom ser humano pra gente. Enquanto a gente delega isso para algo externo a gente não está falando pra gente que a gente tem a capacidade de se dar isso. E a gente tem, porque o cérebro sabe produzir. Uma vida em que a gente depende de agentes externos a gente para autorregular funções internas de nós é uma vida em que a gente não está usando os recursos maravilhosos, incríveis, assim, absurdos da nossa biologia a favor de quem a gente deseja ser pra gente. Dá pra fazer, gente. Eu fiz, eu ajudei um monte de gente a fazer. Dá pra você viver em paz. Mas só dá pra você viver em paz quando você começa a olhar pra sua vida com um olhar de, peraí, isso aqui tira a minha paz. Eu mereço perder minha paz por causa disso aqui? Esse ser humaninho aqui, ele merece tirar minha paz? Me levar para aquele lugar da banheirinha de cortisol que eu não desejo mais estar? Eu convido vocês para essa reflexão. Ela é muito importante.